Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta segunda-feira da quinta semana da Quaresma, a liturgia nos oferece, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, duas mulheres acusadas de adultério. A primeira é inocente, Susana, a casta Susana. A segunda é culpada. É uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Susana mora na Babilônia, onde está o profeta Daniel exilado. E dois juízes, querendo seduzi-la ao pecado, encontram nela uma resistência heróica. Ela prefere morrer a pecar contra a castidade. Então os juízes acusam-na e fazem com que a Assembleia acredite e condene-a à morte. Mas Susana tem confiança em Deus, e Deus ouve a voz de Susana e faz surgir em Daniel uma inspiração. Ele se levanta e diz: sou inocente do sangue desta mulher. Confiam em Daniel, porque ele, apesar de jovem, recebeu a sabedoria da velhice. E Daniel repete o julgamento, separando as testemunhas. Uma regra fundamental. Se é que viste Susana cometendo o adultério debaixo de uma árvore com um jovem desconhecido, qual foi esta árvore? Um deles disse que foi um carvalho, o outro disse que foi um lentisco, porque a mentira tem pernas curtas. Eles combinaram a história, mas não combinaram os detalhes. E quando a multidão percebeu que eles haviam errado ao dizer a árvore em que haviam surpreendido supostamente Susana cometendo adultério, então a multidão reconheceu que eram falsas testemunhas e fizeram cair sobre ele o mal que eles haviam planejado contra Susana. Eles foram mortos e naquele dia foi poupada uma vida inocente. Esta história longa do livro de Daniel falta na Bíblia protestante. Ela foi retirada por Martinho Lutero, mas é uma história muito bonita sobre como Deus assiste os que nele confiam, salva os inocentes e como alguém pode estar preparado já no Antigo Testamento para preferir a morte ao pecado. O Salmo 22 é o salmo daquele que confia no Senhor. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, pelo vale da morte, nenhum mal eu temerei, porque estás comigo. O Evangelho traz o episódio de uma mulher que foi surpreendida, desta vez não há falso testemunho, em flagrante adultério. E levam o caso a Jesus com a intenção de experimentá-lo, de pô-lo à prova. Esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar os adúlteros. Que dizes tu? Em vez de dizer, não apedrejem ou apedrejem-na, Jesus ficou em silêncio, reclinado e escrevendo no chão. Mas como insistissem em perguntar a ele o que ele dizia, ele, sem contrariar a lei de Moisés, que previa o apedrejamento, disse: aquele que for atirar a primeira pedra, seja quem não tem pecado. E esta palavra foi muito pesada, porque todos tinham pecado. Quem sabe tinham tantos pecados quanto aquela mulher, ou até maiores, não sabemos. Mas o fato é que as pessoas se sentiram tão mal que foram saindo, a começar pelos mais velhos, terminando pelos jovens que também saíram. E a mulher ficou sozinha com Jesus. Mulher, onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Também eu não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. A misericórdia de Jesus está acompanhada da ordem de não pecar. Não faz sentido ter misericórdia do pecador, mandando que na próxima vez que ele pecar, ele tenha cuidado de não ser surpreendido, ou que cometa um pecado seguro. Absurdo. Toda misericórdia com o pecador sempre supõe uma detestação do pecado, para o bem do próprio pecador, porque o pecado é escravidão, e a libertação do pecador jamais pode ser uma licença para continuar pecando. Aqui nós temos nosso Senhor ensinando-nos a ser misericordiosos.
Ele mesmo disse em outro lugar: não julgueis e não sereis julgados. E disse ainda: com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Por isso é muito perigoso, para não dizer apavorante, acusar e condenar o próximo. Se levássemos a sério estas palavras, teríamos um medo de dizer o que tantas vezes dizemos. Suspeitar sem motivo, às vezes há motivo, mas às vezes se suspeita temerariamente, às vezes se acusa temerariamente, faz-se um juízo temerário, tem-se o prazer de falar, repetir, publicar aquilo que se descobriu no próximo, mas é bom a gente lembrar, tudo aquilo que nós falamos a respeito do próximo, seja de bom ou de mal, é o que Deus vai falar de nós. Com a mesma medida com que medirmos o próximo, nós seremos medidos. Santa Teresa de Calcutá dizia: um pecado que nunca deverei confessar é o de ter condenado alguém. De fato, ela era extremamente silenciosa. E o silêncio dela em relação àqueles que a teriam maltratado causava certa irritação até. Mas ela era inflexível em querer dizer: os pobres são maravilhosos. Os governantes de Calcutá são maravilhosos. Ela só via coisas boas nas pessoas. Assim, Deus só verá coisas boas em nós, se nós virmos e falarmos apenas coisas boas do próximo. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.